Boa noite, queridos amigos. Bom dia, boa tarde para quem estiver assistindo de dia, quem for assistir à tarde. Que você tenha um dia maravilhoso. Queridos amigos, amados irmãos, muita gente está se perguntando: João Paulo, você virou ateu? João Paulo, você abandonou a fé? João Paulo, o que te fez olhar as Escrituras com outros olhos? E aí eu queria deixar uma satisfação para vocês, porque cada um de vocês fez parte de toda essa caminhada junto comigo, onde eu fui muito sincero, eu fui muito honesto nos meus sentimentos, nas minhas emoções, e continuo sendo honesto, sabe? Eu continuo sendo honesto às coisas que eu acredito. Eu continuo sendo honesto quando eu procuro buscar a verdade. Eu procuro ser honesto. Eu continuo sendo honesto. A questão é que eu não poderia olhar. Há um ano eu venho estudando a Bíblia a fundo. Há um ano eu venho estudando as histórias bíblicas a fundo. E eu não sou alguém que lê a Bíblia simplesmente com sentimento de fé. Já fiz isso. Mas chegou um ponto em que li algumas passagens há um ano atrás que eu parei e pensei, falei, isso não faz o menor sentido. Por exemplo, quando você lê Lucas, capítulo 24, nos últimos versículos está escrito: eis que ele deveria padecer e ressuscitar ao terceiro dia, como está escrito nas Escrituras. Eu falei, mas que lugar das Escrituras está escrito que Jesus ressuscitaria ao terceiro dia? Aonde nas Escrituras mostra que viria um Messias que pagaria o pecado do povo? E nisso começou a embolar a minha mente. Eu falei, eu preciso estudar mais a fundo tudo isso. E quando eu comecei a estudar, quando eu comecei a questionar, porque eu tinha uma visão de que a Bíblia é inquestionável. Questionar a Bíblia é a mesma coisa que questionar a Deus. E isso me gerava um medo, isso me gerava um pânico, de certa forma. Porque eu dizia, eu estou questionando a Deus. Por quê? Porque eu tinha uma fé sincera, uma fé verdadeira. Eu tinha uma fé dentro da Bíblia como se ela fosse tudo para mim. Só que quando eu olhei situações, eu comecei a questionar, eu falei, eu preciso entender realmente o contexto e ver se isso faz o menor sentido. E nisso veio essa busca incessante, por isso que eu parei de fazer lives, por isso que no momento eu parei de gravar vídeos constantemente. Os vídeos que eu comecei a gravar era mais querendo trazer uma mensagem positiva, porque tudo que eu lia na Bíblia não fazia sentido. A história em si não faz sentido. Como foi escrito os livros, o período que foram escritos, como foram escritos, a forma como foram escritas, não faz o menor sentido. Não existe profecias. Existem livros que foram escritos depois de vários fatos ocorridos. Mas isso é uma coisa que a gente vai falar mais a fundo em outros vídeos, até mesmo em lives. Então, assim, antes que alguém faça um pré-julgamento ou tenha um preconceito referente à minha pessoa, eu peço que vocês, que forem continuar assistindo o canal, prestem atenção, porque eu vou trazer contextos históricos, eu vou trazer documentos mostrando cada ponto, quando foram escritos os livros, quem escreveu, quem criou as narrativas, como foram criadas as narrativas. Então a gente vai falar de provas documentais. Não vamos falar em cima de achismo, em cima de fé. Não, eu não vou mais tratar sobre fé nesse canal, mas sim tratar sobre evidências. O intuito não é que pessoas percam a fé, não, longe disso, mas é que as pessoas ao menos analisem o que leem. Prestem atenção, façam uma exegese da leitura que está sendo feita. Eu também, para mim foi um baque, para mim foi um grande choque. Alguém que pregava com intrepidez, como eu sempre preguei, e de repente eu comecei a olhar e falar assim, isso não faz sentido, isso não está escrito. Isso não tem prova, isso não tem sequer uma evidência. E aí várias coisas, várias interpretações, e a Bíblia ela gera isso para que as pessoas interpretem como querem. Ou seja, pessoas interpretam ao bel prazer e não tem como você dizer se isso está certo, se isso está errado. Ou seja, não é uma palavra convicta.
Não é uma verdade plena, não é uma direção única, mas sim várias direções e que, entre aspas, cada uma delas tem o seu sentido. E eu comecei a analisar com calma e hoje eu quero gravar esse primeiro vídeo. Então, assim, eu quero que vocês saibam, o meu respeito por cada um de vocês continua o mesmo. Peço que vocês também me respeitem, porque eu acho que é o mínimo, acho que é digno, mesmo se eu não acreditar na mesma fé de vocês, de muitos aí, outros eu tenho certeza que já são questionadores. Então, assim, eu acho que a gente só precisa ter o respeito, entende? Então, assim, cada pessoa é livre para entrar, para sair do canal, não tem problema algum, mas eu acho que a gente precisa manter único e exclusivamente o respeito. Então, esse canal vai começar a tratar referente à documentação. Não vai mais ser achismo, nem revelação do Espírito Santo, o qual eu acreditava. Não vamos mais tratar de, eu preciso de um Salvador. Não, não vai ser isso. Mas sim, vamos ver o que realmente está escrito e se bate de acordo com a narrativa, ou se esse simplesmente é um livro político que veio para manipular e deixar pessoas adoecidas, loucas e separadas, dizendo-se no seu íntimo: eu sou um santo e eu pertenço a Deus. E aquele outro não, aquele outro merece uma condenação. Então, para fugir desses dogmas, eu vou começar a tratar nesse canal disso, para libertar pessoas da questão dogmática, falsa e mentirosa que está na Bíblia. Primeiro ponto, hoje a gente vai tratar inúmeros assuntos, mas esse vídeo vai ser um vídeo curto, apenas uma breve analogia para que os amados amigos possam analisar e ver se o que está sendo falado é uma loucura completa, tá bom? Ou se o que está sendo falado faz sentido. Vamos começar hoje por Gênesis capítulo 3. A gente vai falar da queda do ser humano. Isso aqui é a principal forma de penitenciar pessoas. Essa aqui é a principal forma de manipular pessoas. Este livro de Gênesis, que não existiu, Adão e Eva não existiu, é realmente contos, tá? Isso não sou eu quem está falando, mas a própria literatura judaica, os próprios rabinos vão dizer isso. Ou seja, a gente vai entrar em outro ponto onde realmente eles vão dizer não existe estoicidade para isso, mas sim, são contos e lendas para que se trouxesse uma mensagem dentro disso. Porém, os padres e sacerdotes usurparam disso aqui e transformaram isso aqui em uma doutrina onde pessoas estão de joelhos até os dias de hoje. Pessoas olham para si mesmas e ficam o tempo todo de joelhos: Deus me perdoe, eu sou um pecador, eu sou um miserável. Aí pergunto para vós, se Deus é bom, se Deus é misericordioso, se Deus é amoroso, e se você o chama de Pai, qual a necessidade de você se humilhar para Ele, para conseguir as coisas com Ele? Qual a necessidade de você ter que se humilhar, ficar todos os dias, me perdoa pelos meus pecados? Qual a necessidade de você ter que clamar para Ele poder ouvir você, se Ele é onipotente, onisciente, se Ele te deu o Espírito Santo? Qual a necessidade de toda essa humilhação, de ter que se humilhar a Deus, visto que Ele é um Deus justo e bom? Vamos começar a tratar nesse primeiro vídeo a respeito disso. Gênesis 3 diz: a serpente era o mais astuto de todos os animais do campo, que Javé, o Deus, havia feito. E aconteceu que ela questionou com a mulher: então foi isto mesmo que Deus falou? Vós não podeis comer nenhum dos frutos das árvores do jardim? Ao que declarou a mulher à serpente: nós podemos comer dos frutos das árvores do jardim, mas do fruto da árvore que está no centro do jardim, Deus disse: dele não comereis, nele não tocareis, para que não morrais. A serpente então alegou à mulher: com toda certeza não morrereis. Ora, Deus sabe que no dia que dele comerdes, vossos olhos se abrirão e vós, como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal.
Quando a mulher observou que a árvore realmente parecia agradável ao paladar, muito atraente aos olhos e, além de tudo, desejável para dela se obter sagacidade, tomou do seu fruto, comeu-o e o deu a seu marido, que estava em sua companhia, e ele igualmente comeu. Então os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Em seguida entrelaçaram folhas de figueira e fizeram cintas para cobrir-se. Naquele dia, quando soprava a brisa vespertina, o homem e sua mulher ouviram o som da movimentação de Javé, Deus, que estava passeando pelo jardim, e procuraram esconder-se da presença do Senhor, entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus convocou o homem indagando: onde é que estás? O homem declarou: ouvi o som do teu caminhar no jardim, e, vendo que estava nu, tive receio, por essa razão me escondi. Então Deus o questionou: e quem te fez saber que estavas nu? Comeste então da árvore que te proibi de comer? Replicou o homem: foi a mulher que me deste por auxiliadora. Ela me deu do fruto da árvore e eu comi. Ao que o Senhor Deus inquiriu a mulher: que é que fizeste? Redargueu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Então Javé determinou a serpente: porque fizeste isso, és maldita entre todos os animais domésticos, e o és de todos os animais selvagens. Rastejarás sobre o teu próprio ventre e comerás do pó da terra todos os dias da tua vida. Estabelecerei inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o descendente dela, porquanto este te ferirá a cabeça e tu lhe picarás o calcanhar. Para a mulher sentenciou o Senhor: multiplicarei grandemente o teu sofrimento na gravidez. Em meio à agonia dará à luz filhos. Seguirás desejando influenciar teu marido, mas ele te dominará. Então voltou-se para o homem e ordenou: por que escutaste a voz da tua mulher e comeste da árvore que eu te proibira comer? Maldita é a terra por tua causa. Com sofrimentos obterás do solo o teu alimento, todos os dias da tua vida. A terra produzirá espinhos, ervas daninhas, tu terás de comer das plantas do campo. Com o suor do teu rosto comerás o teu pão, até que voltes ao solo. Pois da terra foste formado, porque tu és pó, e ao pó da terra retornarás. Assim Adão deu à sua mulher o nome de Eva, porquanto ela seria mãe de toda a humanidade. E fez Javé túnicas de pele, e com elas vestiu Adão e Eva, sua mulher. Então declarou Javé: eis que agora o ser humano tornou-se um de nós, conhecendo o bem e o mal. Não devemos permitir que ele também estenda a mão e tome do fruto da árvore da vida, comendo-o, possa viver para sempre. Por isso o Senhor expulsou o ser humano do jardim do Éden e fez que ele lavrasse a terra da qual havia sido formado. Deus baniu Adão e Eva, e no leste do jardim do Éden estabeleceu seus querubins e uma espada flamejante que se movia em todas as direções, evitando assim que alguém tivesse acesso à árvore da vida. Perfeito. Vamos lá. Entendemos essa leitura? Muito legal, muito bacana. Agora pergunto para vós. Vamos fazer uma breve analogia. Certo homem tinha 2 filhos pequenos. Um bebê de 2 anos, uma criança de 2 anos, né? E outra de 2 anos e meio. Então este homem tinha lá seus filhos, um tinha 2 anos, outro tinha 3 anos, 2 crianças inocentes. Este homem resolveu colocar um copo com suco e veneno no copo e colocou em cima da mesa. Chamou as 2 crianças e disse: filhos, não tomem deste copo, porque neste copo tem suco, mas tem veneno dentro deles. E se vocês tomarem, vocês vão morrer. Ok, este homem foi para o seu quarto e olhava pela câmera as crianças interagindo entre si. De repente, um adulto maldoso entrou na casa e começou a conversar com aquelas crianças. E disse para as crianças: olha aqui, tem um suco para vocês. E as crianças diziam: nós não podemos tomar, nosso pai nos proibiu, porque se tomarmos desse suco, vamos morrer porque tem veneno aí dentro. E o adulto sagaz disse: não, crianças, não tem veneno nenhum. Tomem, fiquem à vontade. Tomem desse suco, vocês estão com vontade de tomar esse suco.
O pai de vocês deixou aqui a amostra para vocês? Ele deixou aqui, ele só está testando, não tem nada, pode tomar à vontade. As duas crianças, ao olhar supervisionado de seu papai, que olhava pela câmera do quarto, foram e tomaram um copo de suco e as crianças morreram. Lhes faço uma pergunta. De quem é a culpa? Das crianças que tomaram o copo com veneno? Que não sabiam que era o bem e o mal? Inocentes? Do adulto que as manipulou? Ou do pai delas que tentou testá-las? Colocando o copo de suco com veneno para duas crianças que não sabem discernir o que é certo e errado. Aí ele deixa um adulto entrar, acompanha esse adulto entrar, manipular os seus filhos tomam o copo de veneno e morrem. A culpa é de quem? Assim é a história de Adão e Eva. Deus criou Adão e Eva e disse para eles, não comam do fruto que está no centro do jardim. E por tempos esses dois viviam tranquilamente e não mexiam com o fruto, eram obedientes. Mas de repente, Deus coloca um ser sagaz dentro do jardim para conversar com aqueles dois jovens e dizer para eles, acaso Deus disse que vocês não poderiam comer nenhum dos frutos? E Eva disse, ele disse que podemos comer de tudo, menos daquele fruto tal. E aí o adulto, né, a serpente sagaz, disse para ela, não, pode comer, não acontecerá nada, vocês serão iguais a ele. A Eva foi e comeu, veio Adão, ela deu para Adão também um fruto. Os dois comeram. Mas Deus não é onipotente? Deus não é onipresente? Ele estava acompanhando aquela situação, vendo eles sendo manipulados pela serpente. Aí a serpente fez com que eles caíssem. Aí Deus vem e não encontra Adão. Aí Adão diz que estava com vergonha. Aí Deus, né, Javé, ele olha e fala assim para eles, como vocês sabem que vocês estão nus? Vocês comeram do fruto que eu disse para não comeres? Mas se ele é onipotente, se ele é onipresente, ele sabia que isso ia acontecer. E aí ele coloca um manipulador para manipular duas crianças inocentes? Aí quando as crianças caem, ele que deixou o copo de veneno para que as crianças olhassem e namorassem o copo de veneno com suco, aí ele chega e expulsa as crianças. Aí ele diz para Adão e Eva, expulsa Adão e Eva, mas seria justo se não tivesse um manipulador no meio da história. Deus coloca um manipulador dentro do jardim? Seria justo se não houvesse um manipulador, se realmente esses dois estivessem livres ali dentro, sem nenhuma manipulação, e aí eles tomaram a decisão de pegar o fruto. Justo? Houve uma desobediência. Mas se houve uma manipulação, como houve uma desobediência, se Deus estava acompanhando eles sendo manipulados pelo ser que ele colocou dentro do jardim? E agora? E nisso cria-se a doutrina do pecado, aonde você olha e diz que você é um pecador, que você herdou os pecados de Adão e Eva, que o pecado está dentro de você porque você herdou o pecado de Adão e Eva e vive, consequentemente, mal, pedindo perdão por algo que você não fez, ou qualquer coisinha que você faz hoje, você fica com medo. Não é amor a Deus. Sejamos sinceros. Que amor a Deus é esse? Se você, pai e mãe, trata teus filhos no sentido em que teus filhos não precisam se humilhar para você quando eles cometem um erro, mas sim você os corrige, desculpe me dizer, mas você é mais justo do que Deus. Porque Deus exige que essas crianças se humilhem para que Ele possa perdoá-los? Aí pergunto para vós, a gente vai falar no próximo capítulo de Caim e Abel. Mas vamos falar rapidamente disso.
Caim e Abel, eles brigavam? Caim e Abel, eles tinham contenda entre si? Aí pergunto para vós, Jeová, Javé, Yahuwá, o nome que vocês quiserem dar, ele vai até os dois, que não tinham briga nenhuma contenda, viviam bem como irmãos, e diz para eles, venho lhes propor um desafio, que me ofereçam a melhor oferenda. Olha que bacana. Aí ele escolhe a oferenda de Abel e Caim fica revoltado. Caim mata Abel. Pergunto para vós, quem manipulou essa história? Se os dois viviam em paz, não brigavam. Javé, carente, vem e cria uma situação para que alguém adorasse ele, porque ele está carente. Quem me der a melhor oferenda, eu vou escolher. Óbvio que ele queria gerar uma contenda entre os dois. Aí vocês vão se perguntar, tudo é manipulado de Gênesis por Javé? Há justiça em Javé nessas duas histórias? Mostre-me a justiça. Adão e Eva, houve uma manipulação, né? Ele colocou uma pessoa para mudar a mente deles e ele nem interagiu para dizer não deem ouvidos a essa serpente. Não. Dois inocentes, duas crianças ouvindo um adulto maldoso e o papai assistindo. E aí as crianças caem e o papai ainda culpa as crianças. Uma salva de palmas para Javé. Agora vocês vão começar a compreender firmemente e a gente vai mergulhar nessas escrituras ditas inerrantes e sagradas para que vocês compreendam. A humanidade está de joelhos até hoje por causa dessa historinha mal contada de Adão e Eva. A humanidade está hoje de joelhos por causa dessa porcaria dessa historinha. Muito mal contada. Agora vocês querem saber quando foi escrito o livro de Gênesis? Perfeito, vamos lá. O livro de Gênesis, ele nada mais é, principalmente essa história de Adão e Eva e a história criacionista, nada mais é do que uma cópia de Enuma Elish. Qual livro é esse, João? Um livro muito mais antigo do que qualquer escritura bíblica. O livro de Enuma Elish, assim como o dilúvio vem da epopeia de Gilgamesh, ou seja, quando você pega isso aqui, a Bíblia, ela é um livro original da história de um povo original? Não. É simplesmente plágio de plágio de plágio de plágio e um pouco de adaptação. Nada mais do que isso. Essa história foi escrita por sacerdotes no tempo do rei Josias, que é um dos personagens que até existiram da Bíblia, tá? A grande maioria nem existiu. Então essa história veio escrita no tempo de Josias, onde os sacerdotes escreveram toda essa história. Após o exílio babilônico, foi-se escrito esses livros. E aí sim deram datações a ele. Moisés não escreveu nada, Josué não escreveu nada, Moisés nem existiu. Travessia do Mar Vermelho? Nem existiu. Então, é um tempo da gente começar a compreender como pode olharmos para tudo isso e a humanidade continuar de joelhos até hoje dentro dessas mitologias. Confesso, quando comecei a estudar tudo isso a fundo, eu falei assim, cara, realmente não faz sentido isso. Só que ainda tinha dúvidas. Mas o que eu fiz? Eu fui conhecer a cozinha. Se você quer saber se a comida que você come é boa, visite a cozinha do restaurante. Assim como eu fui ver, falei assim, peraí, vamos entender quando foram escritos esses livros. Será que foi Moisés que escreveu o Pentateuco? E aí você vai puxando a fundo e descobre que não foi Moisés. Foi Josué que escreveu o livro de Josué? Não. Mas a gente vai falar mais a fundo sobre isso. Então assim, vamos trazer um tema diariamente, uma meditação simples diariamente, mas é justamente para que saia do viés religioso, mas que compreenda e analise,
que comecem a analisar realmente se isso faz algum sentido para vocês. Essa história de Adão e Eva fica para vocês nos comentários. Peço que sejam respeitosos. Não estou aqui para ofender e nem ferir a fé de ninguém, mas eu quero que vocês analisem e vejam, faz algum sentido para vocês? Deus foi justo na sua decisão com Adão e Eva? Ele permitiu que alguém manipulasse dois seres inocentes? Para que houvesse uma desobediência, teria que estar num terreno neutro. E não foi o que aconteceu. Então, que fica essa meditação, essa breve análise para vocês. Analisem com calma, leiam, vejam, tirem suas próprias opiniões sobre isso. Tirem suas próprias opiniões, vejam, falem, realmente faz sentido? João, não faz sentido, você é louco? Não tem problema. Mas analisem o texto de uma forma racional, sem usar da fé para a leitura. E pergunte-se, foi justo o castigo que Jeová deu para nós, seres humanos? Percebam que tudo é uma manipulação política. Um povo de joelho, um povo ignorante, é um povo que nunca vai contradizer. Mas aí a gente vai falar mais à frente, a gente vai falar de Paulo, vai falar, enfim, de tudo o que há dentro dessas sagradas escrituras. Beijo no coração de vocês e que vocês tenham muita saúde e muita paz. E que literalmente uma das poucas verdades que tem dentro da Bíblia, João 8,32, aconteça. E conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Em breve darei um testemunho referente a como eu vivo hoje e como eu me sinto, tá bom? Um grande abraço para todos vocês, queridos. Fiquem na paz.